Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 17 de junho, uma quinta-feira. Que Deus te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, que você viva uma quinta-feira maravilhosa, cheia da presença do Senhor, da misericórdia do Senhor, da plenitude de vida do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. E nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, né? Grandes coisas. A Bíblia diz, né? Com efeito, o Senhor tem feito grandes coisas por eles e por isso nós estamos alegres. Quer dizer, a minha alegria também é te ver alegre e a tua alegria é me ver alegre também. E não é uma alegria de euforia por causa de circunstâncias, mas é uma alegria espiritual, é uma alegria que vem lá de dentro, que não depende de situações ou dificuldades, ou vitórias, ou derrotas, não, mas por causa da nossa relação com Deus. Existe uma alegria intrínseca na nossa relação com Deus, por quê? Porque o caráter de Deus, ou melhor dizendo, no caráter de Deus existe um item, a alegria. A alegria faz parte do caráter divino. E essa alegria possa se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pequeno trecho da palavra, pensando a respeito, meditando e depois orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus, tá certo? Então, mais uma vez, bom dia, minha tia Alzira. Bom dia, minha tia Rosália. Bom dia, todos. Bispo Antônio, Deus abençoe. Suzy, Priscila. Bom dia, pastor Amaro. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, tua recuperação, né? Da Covid-19. O Senhor esteja aí trabalhando, visitando você poderosamente. Todos os nossos queridos também que estão passando pela Covid, o Senhor esteja se derramando, o Senhor esteja livrando, o Senhor esteja tonificando, fortalecendo o organismo em nome de Jesus. Então, que o Senhor esteja sobre cada um de nós, meus pais também, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos estamos orando, clamando pelos nossos familiares em nome de Jesus todos os dias. Também Fábio, Márcia, familiares, Luiz Henrique, familiares, também o João, Roseli, Ângela, familiares, a presença, o poder, o mover do Senhor. Amanda, o Senhor te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos. Eva, Carlos, estamos orando, né, pela Cristina, passará por uma intervenção cirúrgica no dia 21, né, dia 21 daqui a 4 dias, né. Estamos orando pela Cristina também, que o Senhor esteja preservando, reservando esse momento para realmente a constatação da sua cura completa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos falando sobre a palavra do Senhor, lembrando, pensando a respeito e de maneira, eu sempre peço para você equilibradamente pensando sobre isso. O grande problema do povo de Deus, que eu já falei isso para você numa entrevista de alguns anos atrás, de um entrevistador que fala no SBT, esqueci o nome dele, Danilo Gentili. Danilo Gentili entrevistou o pastor Caio Fábio, né? Já faz alguns anos, não é de hoje, faz tempo, tá aí na internet, no YouTube. E aí o Danilo Gentili perguntou para o pastor Caio Fábio, né, sobre como que o pastor Caio Fábio via o contexto da igreja, dessa cultura de igreja nos nossos dias, sendo que algumas décadas atrás, o pastor Caio Fábio, segundo o Danilo Gentili, ele era uma pessoa, pelo menos no sentido mais público, né, uma pessoa muito mais atuante do que estava sendo naquele momento, e que praticamente o Caio Fábio era o papa do povo evangélico, e isso realmente aconteceu há uns 30, 40 anos atrás. O pastor Caio Fábio ele tinha uma
uma proeminência pública muito maior do que hoje, né? Não que ele não seja conhecido, pelo contrário, ele é uma pessoa muito conhecida, seguida na internet e tal. E aí o Danilo Gentili perguntou para ele, para o pastor Caio Fábio, por que que ele, de repente, ele como que deu uma afastada de tudo isso. Então o pastor Caio Fábio, ele falou o seguinte, olha, eu estou falando com as minhas palavras, né? Ele não falou dessa maneira, eu que estou falando. Ele falou assim, olha, chega um momento que você fica lutando, se posicionando e tudo mais, e percebe que não existe uma resposta àquilo que a gente tenta fazer. Quando eu fui atrás para saber o que estava acontecendo, eu criticava muito a liderança da igreja naquele momento, né? Mas depois eu percebi que a liderança da igreja estava fazendo exatamente aquilo que o povo de Deus, ou o povo cristão, chamado povo evangélico, queria. Então a liderança estava, na verdade, preenchendo uma necessidade de um povo que requisitava que a liderança fosse daquela maneira. Então, no frigir dos ovos, né, o povo tinha a liderança que queria. Então não adiantava eu ficar lutando contra tudo isso, porque era sem sentido. Eu estava meio como que brigando sozinho, entre aspas, né? Brigando sozinho com todo um contexto de uma cultura evangélica que, na verdade, é o povo que quer assim. E eu pensando naquela época, quando foi a entrevista, alguns anos atrás, pensando a respeito, é exatamente isso, porque a gente, quando está na liderança, seja de uma igreja local, seja de uma comunidade, ou seja num ministério com muitas igrejas, pastores, enfim, todo um contexto de trabalho e tudo mais, a gente, sem querer, na maioria das vezes, sem querer, por boa intenção, a gente acaba vivendo uma linha de raciocínio que possa fazer bem. Eu digo isso hoje, né? Possa pentear a alma, tanto das pessoas que estão ali ao teu redor, como de você próprio. Então, para pentear a alma, né? Acaba ficando uma coisa, né? É a fome com a vontade de comer. É a união da goiabada com queijo, né? Falando da comida do mineiro, do doce do mineiro, queijo com goiabada. Por quê? Porque é mais fácil, é mais tranquilo. Então, para o povo, é mais tranquilo o quê? Ter alguém, ter uma referência, não que não deva ter uma liderança, não que não deva ter, mas ter alguém que possa fazer por ela e ela paga para ele fazer. É mais ou menos isso que acontece. Então eu, como povo, nesse contexto, eu quero ter o melhor de Deus, eu quero ter uma revelação de uma palavra, eu quero ter toda uma linha de raciocínio que é só eu cumprir que eu vou chegar lá, o meu objetivo será alcançado e ponto. Tamo bem. Alguém faz por mim. Então, quando a gente fala dos religiosos da época, aquele povo na época de Jesus, é praticamente o mesmo sentimento. Vocês vão lá, vocês têm um lugar para se reunir, têm um lugar para buscar a Deus, para fazer expiação pelo nosso pecado, a gente vai lá e paga, né? Entrega o animalzinho lá para sacrifício, vocês fazem o ritual, a liturgia de vocês e pronto. Tá todo mundo feliz. Só que na nossa relação com Deus não é bem assim. Porque precisa de uma relação pessoal. Não é alguém pagando, financiando para que aconteça. Né? É como um pai, estou dando só um exemplo, é como um pai que dá tudo para o filho. A melhor escola, né, de ensino, a melhor escola de música, a melhor academia, o melhor professor de língua estrangeira, o melhor professor de
de artes marciais, o melhor professor ou o melhor ambiente para que ele tenha uma atividade atlética. E o pai vai pagando tudo. E na verdade ele está terceirizando, né, a educação do filho. Então o pai paga todas as contas, o filho, tadinho dele, fica com uma agenda que, né, é das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, todos os dias. O pai tem uma dificuldade quando chega o final de semana, ou chega as férias, ou chega um feriado prolongado, porque ele tem que estar com o filho, e ele está cansado, porque ele trabalhou muito para sustentar o filho, para dar aquela estrutura para o filho, e acha, né, entre aspas, que ele está dando uma boa educação para o filho. E na verdade não está dando uma boa educação para o filho. Então a gente meio como que acostuma em terceirizar aquilo que nós devemos fazer. Na nossa relação com Deus é exatamente a mesma coisa. E o que o Caio Fábio estava falando para o Danilo Gentili, e que eu entendi que ele estava falando, pelo menos eu compreendi dessa maneira, né, fazendo a síntese de toda a entrevista, que durou bastante tempo, é que a igreja, ela fica acomodada dessa maneira. Uma grande parte da igreja evangélica, não estou falando de todos, mas eu estou falando principalmente a grande parte da igreja evangélica que está pública na mídia, né? Que são ministérios grandes, em que as pessoas ficam lá. Olha, se você fizer tal coisa, eu te darei isso. É a questão de que eu falo sempre, que eu sou avesso, né? Eu pessoalmente, a meritocracia. Então, se você fizer isso, você vai encontrar aquilo. Se você fizer tal campanha e pedir com fé, oração poderosa, você vai alcançar. E aí fica aquele ambiente de troca, o relacionamento de troca, e não relacionamento de fato, de amor, de sentimento, um relacionamento que eu queira ver o outro feliz, né? E eu vou me dedicar, vou me derramar para que o outro seja feliz e vice-versa. Então, hoje nós vivemos um tipo de relacionamento que prioriza isso, a troca, o câmbio, né? Você me dá isso que eu te dou aquilo. Você me dá tal coisa que eu te dou aquilo outro. E esse tipo de relacionamento não é apenas em relação à igreja, em relação a Deus. É em tudo. É no relacionamento familiar, é no relacionamento de casal, é no relacionamento de filhos e pais. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que esse tipo de relacionamento ele não é saudável. E a gente percebe no decorrer da vida que esse tipo de relacionamento ele tem uma validade. Não é que ele não seja bom no começo. Ele até pode ser bom no começo. E na maioria das vezes é. Só que vai chegar o momento que aquilo vai faltar. Aquela moeda de troca, né, que foi tão importante no início do relacionamento, talvez não perdure para a vida inteira. Então, isso é muito depreciativo no decorrer do tempo. Por quê? Porque esse relacionamento ele fica com uma validade. Jô Siqueira, Assembleia de Deus, Cristo para o povo. Amém. Deus abençoe, Jó Siqueira. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre a tua casa. Então é exatamente isso que eu quero dizer a respeito de uma relação com Deus. Quando você lê a Bíblia diante desse contexto, nessa plataforma de relacionamento, você tem uma maneira de entender a Bíblia. Quando você lê a Bíblia de uma outra maneira, como vamos dizer, um diapasão, onde se sintoniza as duas partes de uma maneira saudável, a palavra de Deus ela começa a ser enxergada, avaliada e de uma maneira diferente.
Então, eu quero dizer para você o seguinte, que nós, servos de Deus, precisamos viver de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, que nós possamos amadurecer no nosso relacionamento. Amadurecer nas questões, né, da nossa relação com Deus, exatamente para não ficarmos somente naquilo que nos levou lá no passado a conhecermos a Deus. Então essa relação ela precisa ser amadurecida, ela precisa ser estabelecida sobre outros patamares que não seja o patamar da troca. Porque, em via de regra, o patamar da troca ele tem uma validade. Ele nem sempre será exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque vai depender daquilo que eu posso dar. E nem sempre eu vou poder dar exatamente tudo aquilo que eu gostaria de dar, ou até eu dei no começo. Então, a nossa relação com Deus é muito acima disso. É uma relação de entrega. É uma relação, e eu sempre falo, né? A autoridade com Deus não se conquista, mas ela não vem pela conquista, mas ela vem pela renúncia. Então, na nossa relação com Deus é quando eu renuncio de mim, é quando eu me proponho a me derramar, para que Ele faça a diferença na minha vida, para que Ele invada o meu interior, para que Ele preencha todo o meu cotidiano. Então, quando eu leio, por exemplo, Mateus capítulo 24, e eu vou ler agora, é exatamente essa relação que eu tenho que entender aqui. Vamos lá. Mateus 24, versículo 15 em diante, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ninguém seria salvo, mas desculpe, já li. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui ou ali, eis que ele está no deserto, não saias. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A palavra do Senhor fala, e a gente leu uns versículos antes já, não vou ler hoje, sobre as evidências, né? E aqui fala sobre, Jesus fala em Mateus, pelo menos na minha tradução, os rumores, os rumores de guerra, os rumores, né, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Eu falei para você que são rumores. Só para você ter uma ideia, sem até querer, no noticiário esses 2 dias, eu estava ouvindo uma notícia de que o governo americano separou um departamento com liderança, com tudo, como se fosse um ministro, para cuidar apenas, qual é a pauta desse departamento? Vai cuidar apenas do terrorismo doméstico. Essa nomenclatura, terrorismo doméstico, existe há 1 ano, 2 anos, não mais que isso. E o que é o terrorismo doméstico? É quando alguém de dentro do país, né, às vezes até, ou na maioria das vezes, pessoas que são naturais daquela terra, se levantam, grupos se levantam contra outros grupos de dentro da mesma terra. Então a gente está falando sobre rumores. Então o que significa isso? Que esse
terrorismo doméstico que terá agora nesse novo governo americano, né, no sentido federal. Ele vai cuidar exatamente para trabalhar essa, dizem eles, essa ameaça que é o terrorismo doméstico. E principalmente lá, por exemplo, na cultura americana, que se chama a supremacia branca. E o pessoal que defende essa filosofia, né, política, cultural, educacional da supremacia branca é que está possivelmente à frente desses grupos que são paramilitares, mas se colocam contra até mesmo o próprio governo, que é, por exemplo, a base que aconteceu bem na época da eleição entre o Trump e esse novo presidente, que esse pessoal, esse grupo, invadiu o Congresso, né? O Congresso americano, e o Congresso americano é o centro, vamos chamar assim, o centro cultural, o centro educacional, o centro político, vamos chamar assim, entre aspas, do mundo, do que significa democracia. E quando esse grupo paramilitar invadiu o Congresso americano, pronto. Isso abalou todas as estruturas. Estão procurando vamos dizer assim, um responsável por tudo isso até os dias de hoje. Então, face a isso, esse novo governo, né, estabeleceu que vai existir um ministério que vai cuidar somente do terrorismo doméstico. Então, quando diz aqui, rumores de guerra, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E diz aqui, quando o Senhor Jesus está falando, e eu já falei para você que essa parte ela não é cronológica, né? Mas a impressão que dá é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E diz aqui, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, quer dizer, irmão contra irmão, né? Pai contra filho, coisas que a palavra já pontua isso, e Jesus vai falar mais tarde de uma maneira muito consistente a respeito. Então é exatamente isso que é apenas um rumor, tá? Quando eu falo apenas, é apenas para a gente pensar. O que é um rumor? É exatamente isso, né? Eu já falei para você da reunião da OTAN nesses dias. Chineses e russos se sentirem acuados, porque as grandes economias mundiais estão dizendo, em outras palavras, né, você percebe de maneira subliminar, que eles não são queridos junto às grandes potências, mas russos e chineses, por serem, entre aspas, grandes potências, mas que são rejeitadas exatamente por causa do tipo de governo. Qual é o tipo de governo? É o tipo de um governo mais ditatorial, né? Mais imperialista, principalmente os chineses. Obviamente, uma cultura política, uma filosofia de vida que já vem há milênios. Então os próprios chineses falam, poxa, quem são eles para virem aqui e falarem dentro da nossa casa como é que nós devemos proceder? Nós vivemos isso há milênios. Somos os maiores descobridores do mundo, né? Só para você ter uma ideia, só vou falar um exemplo, né? Por exemplo, a escrita. Enquanto Gutenberg estava descobrindo a escrita, né? A edição,
que ele fez a primeira Bíblia, né, há 500 anos atrás, né, que a edição, a maneira gráfica de se escrever e de se colocar no papel, né, os escritos, os livros, os chineses já tinham cédula, moeda impressa. Então, na cabeça dos chineses, o pessoal que está falando contrariamente a eles não entendem. A pólvora foi descoberta pelos chineses, né? O navio, aquele navio que a parte de baixo é ovalada com uma... como é que fala? Com uma protuberância, vamos dizer assim, como se fosse uma asa para baixo, para fazer com que a embarcação não tombe, por exemplo, diante de uma onda de mar. Por que ela não vai tombar? Porque ela tem como se fosse uma asa, né, de maneira destacada para baixo, porque ela dá o equilíbrio. Essa invenção ela é chinesa. E tantas outras invenções. Então os chineses falam, por quê? Qual a razão? Né? Eu estou falando na cabeça deles, na cultura deles, que é uma cultura milenar. Quer queiramos ou não, é uma cultura milenar. Os russos, né, a mesma coisa. É um povo que tem um espírito de guerra, um povo muito conquistador, muito realizador dentro da sua lógica de vida, dentro da sua cultura, daquilo que eles defendem, né? O nacionalismo e tudo mais é muito forte. Então, quando você vai com uma cultura, entre aspas, democrática, que quer mandar no comércio, quer mandar na maneira das pessoas se vestirem, né? Quer mandar na maneira das pessoas pensarem e tudo para que haja realmente, e aquilo que eu chamo agora de maneira negativa, a cosmocracia, quer dizer, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que apontar, destacar as prioridades de toda uma cultura, um comércio, uma indústria globalizada. Eles são meio arredios. Não obstante eles se aproveitarem disso, como os chineses se aproveitam e como os russos se aproveitam. Mas quando eles querem invadir a cultura, né, nacional, a cultura territorial desses países, eles ficam avessos. Então, na verdade, o mundo começa a ficar dividido em duas culturas. Uma cultura chamada democrática e uma cultura chamada mais ditatorial, aos olhos de uma cultura, entre aspas, democrática. Então, tudo isso são rumores. E eu estou falando isso tudo para você, para que você entenda que, né, nós estamos já há bastante tempo sobre aquilo que eu poderia chamar de um barril de pólvoras. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é exatamente essa consciência, essa coerência de que nós, como servos de Deus, estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor já havia nos alertado. Como ele sempre alertou o seu povo no Antigo Testamento. Como ele também, através de Jesus, estava alertando a sua geração. De que aquele que é servo de Deus, aquele que serve ao Senhor e teme ao Senhor, ele precisa estar de uma maneira que o Senhor esteja no controle total da sua vida. Por quê? Nós estamos vivendo essa situação da pandemia. O ser humano é muito frágil. A humanidade é muito frágil. Não precisa de uma bomba atômica. Não precisa de uma bomba de nêutron. Não precisa de uma terceira guerra mundial. Né? Pode ser que aconteça ou não, mas não precisa para que o ser humano possa ser, né, totalmente, vamos dizer assim, atropelado por esses acontecimentos, como está acontecendo na pandemia. Seja rico, seja pobre,
seja jovem, seja velho, seja mulher, seja homem, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de uma filosofia mais ditatorial, seja de uma filosofia mais liberal, não importa. A pandemia está aí nos mostrando e nos alertando, se é que existe alguma coisa boa nessa tragédia, é que nós somos perecíveis, nós temos validade, nós somos sensíveis. Um organismo tão microscópico está conseguindo fazer isso que está fazendo. Então, novamente, eu volto a falar para você. Vamos aproveitar esse momento, que só são apenas rumores, para nos derramarmos diante do Senhor, pregarmos o Evangelho, conversarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas famílias, porque para mim sempre será o maior ministério, e o ministério mais desafiador não é os de fora, melhor dizendo, não são os de fora, mas são os de dentro, as famílias, as casas, porque uma coisa é eu pregar o Evangelho lá fora, né? Tem hora para começar e hora para acabar. Agora outra coisa é eu viver o Evangelho do lado de dentro. Esse é o grande desafio. E o que nós necessitamos mais hoje é de vivermos o Evangelho do lado de dentro e não do lado de fora. E o que Jesus está falando aqui é muito sério. Porque, pelo que se vai entendendo aqui, o desgaste da humanidade vai invadindo de tal maneira que não vai precisar de uma grande guerra. Não. Os pais, os filhos, os casais, as famílias, as comunidades vamos dizer assim, se autodestruirão, não por causa de uma guerra, mas por causa de relacionamento. O relacionamento é que está em frangalhos. O relacionamento é que está em desgaste. Tanto é verdade que agora já se fala de um terrorismo doméstico. Quer dizer, é irmão contra irmão. Não precisa uma nação de fora. É com os de dentro mesmo. No caso aqui dessa cultura americana, são os da supremacia branca contra todos os outros. E todos os outros contra essa chamada supremacia branca. Tá falando, não sou eu. Não precisou de revelação. Está nos noticiários. Eu apenas estou pontuando que são rumores. Porque a cultura americana é uma cultura que, quer queiramos ou não, ela vai resvalar em todas as culturas, né? Em toda a cultura mundial. De uma maneira ou de outra, queiramos ou não. De maneira negativa ou positiva, mas ela vai influenciar. Então, é aquilo que nós vemos aqui no Brasil. Quantos de nós já não tivemos situações de rede social, de uma série de coisas, que você percebe que as pessoas estão discutindo por causa de um governo? Se é mais de direita ou se é mais de esquerda. E por incrível que pareça, hein? É uma situação tão difícil que você vê que irmão é capaz de sair, né, de uma, vamos dizer assim, de um grupo do WhatsApp de família, isso é de família, não precisa ser lá de fora, de família. Ele sai de família do outro irmão porque um irmão é de direita e outro irmão é de esquerda. São rumores. É apenas uma rede social. É apenas um WhatsApp. Mas você já percebe que os nervos estão à flor da pele. Estão tão à flor da pele que um primo não consegue conversar com outro primo. Um tio não consegue conversar com um sobrinho. Um irmão não consegue conversar com outro irmão. Isso é só rede social. É uma coisa tão banal, mas são rumores. Então eu não preciso ter uma revelação tão grande. Eu não preciso ter para entender que esse desgaste está a níveis nunca vistos anteriormente. É
o início das dores. E esse desgaste, ele está muito acima. E se você parar para olhar com os olhos espirituais, você vai perceber que está em todos os lugares. Então, a gente tem um grupo aqui no Brasil que faz uma passeata contra o outro grupo. Nós, quando vamos votar, nós votamos não no candidato que nós gostamos. Parece igual, mas é diferente. Nós votamos contra o outro candidato. O nosso voto, o voto do brasileiro, ele não vai em cima de quem gosta. Ele vai em cima de quem não gosta. Então, porque ele não gosta de um, ele vota no outro. Não é assim? Agora, vamos pensar de uma maneira, por favor, completamente equilibrada, se nós conseguíssemos ficar destacados disso. Tá? A Bíblia fala que nós temos que ter olhos de águia. E não fala ter apenas olhos de águia. Olhos de águia que voa. Ou seja, que está lá de cima, está olhando do alto. Está olhando como se fosse uma planta baixa, né? O mundo numa planta baixa. Então ele está no alto. Então, tomando olhos de águia como quem voa, quando você olha que agora o nosso sistema de votação consiste em votar em quem o brasileiro não gosta, como votando naquele outro que ele vai votar, porque ele não gosta do primeiro, então ele vota no segundo. Então ele vota contra alguém e não a favor do outro. Agora eu perguntaria para você, um reino que começa assim, começa bem? Começa saudável? Alguma coisa está errada. Então nós, como intercessores e pessoas de oração, nós estamos dentro de tudo isso. Então nós temos que pensar, meditar, racionalizar de uma maneira equilibrada todas as coisas. Porque tudo isso não é saudável. Isso é muito preocupante aos olhos de quem está olhando de fora. Como se nós conseguíssemos olhar sem estar emocionalmente conectados a isso tudo. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, quando você olha de fora, você já percebe que a cultura mundial, a cultura brasileira, de sociedade, de comunidade, de relacionamento, já está em franco desgaste. Já está ruindo, sendo abalado. E as próximas eleições, se você quiser pensar, pense nas próximas eleições. A maioria das pessoas do teu convívio possivelmente vai votar no segundo porque é contrário ao primeiro. Então esse segundo que vai ter o voto da maioria, possivelmente, eu não estou discutindo o mérito, se ele é melhor ou pior, não é isso. Por favor, não confunda alhos com bugalhos. Eu estou falando de quem está de fora, como se eu pudesse estar de fora. Mas a maioria dos brasileiros vai votar em um contra o outro. E uma maneira de voto assim, biblicamente falando, já é um voto já desgastado. Porque ele está lá, naquela posição, mas na verdade não seria para ele estar. Mas ele está lá porque vai fazer o quê? Não quer o outro. E é assim que caminha a humanidade. Eu estou falando do Brasil porque a gente está vivendo aqui, mas em todos os lugares. Essa questão de votação está alterando todo o conceito, toda a cultura, por exemplo, de democracia, toda a cultura de tribunais, de justiça, de uma série de coisas. Por quê? Porque aquele que tem o voto, na verdade, ele não tem o voto popular. Ele tem o voto popular no sentido matemático, mas ele não tem o voto popular no sentido emocional, no sentido que o povo está assinando embaixo por aquilo que ele está fazendo. Não é isso. Por quê? Porque o voto daquele lá que teve a maior quantidade, matematicamente falando, não tem a maior quantidade no sentido emocional.
no sentido de comunhão, de compartilhamento de ideia, de conexão de vontade, de conexão de propósito. Então, um reino dividido, o que Jesus fala? Vamos orar? Eu estou chamando tua atenção, claro que eu estou avançando além da palavra, mas para que você possa colocar tudo isso. A minha tia Alzira fala, valores. Exatamente, minha tia Alzira. Os valores estão totalmente alterados. Aquilo que deveria ser um valor está desgastado. E aquilo que não é um valor está em alta, né? Então, o que eu estou valorizando? Eu estou valorizando a intriga. Eu estou valorizando a discussão. Eu estou valorizando a divisão. E a minha tia Alzira fala, não subsistirá, né? A Mariquinha fala, é verdade. Então, Mariquinha, você como intercessora de muitos anos que eu conheço sabe disso. Só a nossa oração, só a nossa conexão com Deus é que faz a diferença. Porque nós já estamos vivendo, desculpe o termo, mas é uma terceira guerra mundial, não é por causa de bombas. Isso é, uma bomba destrói o mundo todo, uma bomba só. Dizem que são pelo menos 27 bombas, então o planeta Terra é pequeno para tanta bomba. A questão não é essa. A questão que são os valores, como a minha tia Alzira está falando, que estão sendo assim, como se fosse um cancro, né? Um câncer, tá se ruindo, tá se desgastando, tá ressecando, a tal ponto que as pessoas não conseguem conversar na rua. Porque qualquer coisa que se converse, ou então você já avisa, olha, não quero conversar com você sobre tal coisa, e você tira o assunto da conversa. Poxa, que amizade é essa que você não pode conversar de tudo, não é? Mas por quê? Porque a coisa está tão assim conflituosa que senão você perde o amigo, perde a amiga, desculpe, perde o marido, perde a esposa, perde os filhos, perde os pais. Por quê? Porque a coisa está tão forte que nós nos atrelamos a situações que nem são boas, né? É o tipo da discussão que não leva a lugar nenhum. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos sim de bom senso, da coerência do Espírito Santo, precisamos cada dia mais nos derramar diante do mover do Espírito Santo para poder resistir e ao mesmo tempo sermos instrumento de mudança, sermos instrumento de transformação àqueles que estão ao nosso redor. Quem sabe o Senhor não tenha mais paciência e nós possamos viver um evangelho mais duradouro, um evangelho mais consistente, um evangelho mais enraizado, mais profundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque eu volto a dizer aquilo que o Senhor fala para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Em outras palavras, o Senhor estava falando para Daniel o seguinte: Daniel, fica calmo. A tua herança está garantida comigo. Fica tranquilo. E olha que Daniel estava vivendo num momento assim de guerras, medos, persas e os caldeus, os assírios que estavam ameaçando, os egípcios que vinham do outro lado, uma série de coisas. E Daniel estava ali no meio. E Daniel conseguiu ser conselheiro na coroa de Nabucodonosor, na coroa do filho de Nabucodonosor, na coroa do neto de Nabucodonosor. Aí vieram os medos, persas, destruíram os caldeus, destruíram toda a corte, toda a família real, mas Daniel permaneceu. Olha só, o escravo Daniel passa de 3 gerações de uma monarquia,
vai para uma outra monarquia chamada Medo-Pérsia e ainda participa da monarquia numa condição de corte. Calma, Daniel, calma. A tua coerência, a tua herança bendita, ela está preservada. Fica tranquilo. E é exatamente o que nós precisamos viver. É essa coerência. Não importa se vai ser A ou B, se o mundo vai para um lado ou mais para o outro. Nós estamos amparados, conectados, enraizados na videira verdadeira, e essa videira verdadeira tem nome. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Teu altar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como a Mariquinha fala, hoje o que é certo está errado, e o que é errado está certo. Que o Senhor nos conduza para fazermos a diferença em nome de Jesus. É verdade, Mariquinha. Romanos fala e chama isso, e Paulo fala em Tessalonicenses, como eu traduzo isso, é o espírito do erro. Você tem razão. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não seja contaminado pelo espírito do erro, transformando verdade em mentira e transformando mentira em verdade, mas que nós prevalecemos sobre a verdade absoluta que é Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, tem misericórdia. Trabalha a nossa mente, o nosso interior, o nosso coração, para que não apenas nós estejamos imunes, vacinados contra essa infecção mundial, mas que também nós possamos ser instrumentos, ó Deus, para inocular esse espírito do erro sobre aqueles a quem nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor, que andam conosco, ou como a pastora Mara sempre diz, aqueles que nós poderemos ser instrumentos para recuperar as ovelhas perdidas, para trazê-las de volta. Senhor, em nome de Jesus, é muito trabalho, é muita disposição e ao mesmo tempo é muito desgaste, é muito trabalho, é muita, ó Deus, é muito investimento, é pagar o preço, e que nós todos aqui tenhamos toda a capacidade, toda a constituição espiritual, toda a constituição, ó Deus, até mental, emocional, para atravessarmos esse tempo e de maneira honesta, concreta, de bom senso, coerente, equilibrada, agirmos no nome do reino dos céus e sermos embaixadores, cidadãos celestiais aqui na terra em nome de Jesus. Por isso, derrama-te sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos, aqueles a quem amamos, aqueles a quem nós temos orado, intercedido cada dia, ó Deus, cada nome, cada família, cada servo teu, cada filho, cada pai, mãe, marido, esposa, netos, avós, sobrinhos, tios, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, vem com a tua cura, vem com a tua saúde, vem com o teu poder, com o mover dos teus propósitos, e nós tenhamos os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, ao mover do teu Santo Espírito, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os teus servos que estão aqui, vem com a tua graça, uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira especial. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, tem misericórdia, e que nós possamos, ó Deus, de uma maneira tão natural, tão orgânica, alcançar o nosso país através, ó Deus, da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa maneira de ser, e nós possamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor, e assim, ó Senhor, reproduzirmos a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Liberta o nosso povo, sara a nossa terra, cura o nosso povo, consola, conforta as nossas famílias, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã. Dê like, dê coraçãozinho. Eu estou editando, né? Eu tenho uma versão estendida, que é essa que demora, sei lá, 50 minutos, e tem uma versão mais
abreviada, né, que eu sempre coloco tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Uma edição mais breviada de 25 minutos no máximo, tá bom? E você pode pensar, ler de novo, ouvir e pegar as passagens bíblicas. Por isso, fique conosco, vamos nessa nossa bênção, nessa nossa empreitada, que o Senhor te dê um dia maravilhoso, uma quinta-feira muito especial. Fique na paz. Deus abençoe sua vida, Bispo Rubens. Deus abençoe também você, Mariquinho. Um beijo para todos. Fiquem na paz. Um beijo, Bispo Antônio. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Beijo, Mara. Tchau, tchau.